eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar a sexta aula da série Frutas com Portinhos e Janelinhas, tipo paisagem. E o texto que eu escolhi da palavra está em Romanos capítulo 6, versículo 23. Diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Aqui nós temos o risco que você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Nós vamos começar fazendo o céu assim. Eu pego com o pincel número 14, uma pincelada do azul celeste. Eu coloco o pincel dentro da água, tiro e a gente mistura naquela pincelada. E agora um segredo: tire todo o excesso de tinta do pincel, deixa ele bem pouquinha tinta e vai começar no cantinho. Aí vai levando o pincel, vai espalhando aquela tinta bem de leve, sem apertar o pincel. Ó, já tô passando pro outro lado, do outro lado do galho. Viu como vai ficando clarinho? Agora eu preciso carregar um pouquinho mais. Eu pego só um pouquinho e começo aqui do cantinho novamente. E vou levando o pincel até aquela tinta sumir. Não precisa ficar muito homogêneo, mas não deve ficar também assim aquela linha aqui onde você parou com o azul. Vem sumindo. Olha, tá ficando igual. E eu vou fazer assim, eu imagino aqui, ó, em volta do trabalho, começando sempre do cantinho. E assim, olha, se aqui tá clarinho, aqui tem que ficar na mesma intensidade. Você não pode encher de tinta azul aqui nessas entranhas. Tem que ficar parelho. Olha só. Aqui e aqui tá da mesma cor. Daí eu venho sumindo, limpando o pincel para fora. Pego mais um pouquinho e vou colocar aqui, ó, bem clarinho também. E agora eu faço a mesma coisa do lado de lá. Começando pelo cantinho, aí vou subindo, vou espalhando a tinta. Olha só como ficou. Eu circundei o desenho. Só que não ficou uma linha aqui na borda, porque a tinta foi sumindo. Agora eu vou fazer a mesma coisa, eu nem vou lavar o meu pincel com o verde maçã. Coloco aqui no pratinho, coloco o pincel dentro da água e tiro. Tiro o excesso e eu vou preencher a área da grama. Aqui, ó, eu tenho o gramado e eu tenho esse capim. Na área do capim, eu vou preencher também com o verde maçã. Na área da flor, não. Pulou um pouquinho ali, ó, mas não faz mal. Aqui, ó, área do capim. As florzinhas, não. No final, aqui, você não termine reto. Faça uma linha. Aqui, ó, tem o capim, então eu vou encher aqui um pedaço, mas eu não vou encher inteiro. Eu vou fazer mais uma linha pra fora. Aqui, ó, tudo isso daqui é gramado. E termino por aqui. Do lado de cá, mesma coisa. Faço aqui, ó, vou preenchendo. Aqui um pouco também, porque eu tenho o capim. Aqui já terminei, ó, limpando o pincel. Aqui, onde eu tenho esse capim, eu vou levar um pouquinho mais pra frente, mas não vou preencher a área toda.
Fiz mais um pouquinho de tinta. Aqui o capim. Logo embaixo que eu vou preencher um espaço que dá a base aqui da fruta, tem que ficar bem preenchidinho. E depois eu levo essas pontas aqui. Ideal que você deixe aqui para chegar no final do tecido a mesma distância. Aqui e do lado de cá tem que ficar a mesma distância do verdinho até o final do pano, para o desenho ficar bem centralizado. Agora eu vou lavar o meu pincel e já vou pegar uma pincelada do salmão bebê. Também vou colocar um pouquinho de água e vou preencher o caminho. Eu gosto de colocar um pouquinho de água quando eu tô preenchendo áreas grandes em paisagens, porque a tinta vai ficar mais leve e não vai fazer com que o pano fique duro naquele lugar que tem pintura. Quando a gente preenche com a tinta do jeito que ela vem no pote, ela fica mais densa, mais dura. E aqui embaixo também, ó, vai limpando o teu pincel e terminando. Eu sempre gosto de fazer assim um vinco, tá vendo aqui no tecido? Eu dobrei e fiz um vinco onde eu quero parar com a pintura. Assim não corro o risco de ultrapassar essa linha, porque depois eu quero fazer babado aqui embaixo. Terminei de fazer essa parte do caminho, eu troco de pincel, pego o número 6 e uma pinceladinha de sépia. Aqui eu ainda tinha um pouquinho do salmão bebê. Tô limpando meu pincel e agora só com o pincel sujinho, eu vou fazer aqui, ó, na borda desse caminho, aqui embaixo da escada, eu deixo um pouquinho mais escuro. E eu vou dando pinceladinhas, mas não faça aquela coisa bem certinha, aquele risquinho perfeito. Não, vai sujando. Afinal, o caminho nem sempre é varrido. Você viu que eu tô cobrindo o risco? Ó, coloca um pouquinho mais aqui, um pouquinho menos, depois um pouquinho mais ali. Não precisa ficar parelho. E aqui eu vou fazer um risquinho assim, sumindo. Do lado de cá, a mesma coisa, ó, na base. Um pouquinho aqui, um pouquinho mais pra frente aqui. E aqui sumindo. E agora eu vou fazer com verde pinheiro. E o pincel 6, ainda pego um pouquinho da tinta só no pincel, ó. E eu vou fazer esses matinhos aqui. Eu vou deixar uma base. Eu não tô fazendo risquinhos, porque antes precisamos fazer as flores. Então, eu tô fazendo redondinho, ó, com o pincel. Todo lugar que tiver esse capim, você vai fazer isso. E não vai deixar uma linha assim, não. Trabalha redondinho. Você vai acabar com ele pra cima e pra baixo, sem deixar linha. Aqui eu tenho uma moitinha. Ó, viu que pra baixo sumiu e pra cima deixei já o caminho para eu fazer os risquinhos depois. Aqui temos mais um, não precisa chegar embaixo. Aqui temos mais um, que também não vou chegar embaixo no caminho. Sempre termino assim, ó, diluindo a tinta, fazendo sumir no verdinho maçã que a gente já tem ali. Você viu que não precisa deixar uma linha reta? Ó, aqui eu desci um pouquinho mais. Isso vai até fazer uma graça no arranjinho depois. Mais uma aqui. E mais um pequenininho aqui. Eu posso pegar uma sujeirinha de tinta e fazer, ó, aqui, ó, na beira do caminho, um pouquinho de sombra, um pouquinho aqui, pelo meio. Se ficar uma área muito grande de verde maçã, a gente pode fazer mais um pouquinho, que depois necessariamente a gente não tem que colocar matinho, galinho,
com o pincelzinho 0 ali. E agora, ainda com o verde pinheiro, eu carrego um pouquinho mais o pincel e eu vou colocar aqui, ó, nesse cantinho, uma sombra, trabalhando assim também com o pincel, bem escurinho na base. E à medida que sobe, eu vou terminando assim de forma irregular. Vem sumindo, é só para marcar ali o horizonte. E isso será um mato que tem ali atrás. Só que ele tá bem longe, então ele fica mais azulado e fica um pouquinho mais claro. O verde pinheiro trabalhando nessa forma, sem preencher, ele vai ficar mais distante. Então é o que a gente quer. Feita essa parte, nós vamos para a folha do figo. Ó, a folha. Nós vamos trabalhar com o verde pinheiro e esse pedacinho aqui, ele tá lá atrás. A folhinha do figo, ela é aberta e eu fiz dobrada olhando numa folhinha de verdade. Então, porque eu tô trabalhando com esses tons em todas as folhas da semaninha, então a gente vai trabalhar aqui também com o verde pinheiro e o verde maçã. Ó, meio a meio. Parte de trás, aqui, ó, esse pedacinho aqui também a gente tá vendo pelo avesso. Não, aqui a gente tá vendo pela parte de dentro. Aqui a gente tá vendo pelo avesso. Essa parte aqui a gente tá vendo pelo avesso. Então, coloquei quase inteiro. Agora, só a pontinha aqui com um pouquinho do verde maçã, só para dar uma clareadinha. Mas aqui vai ficar escuro. Agora, esse pedaço aqui, eu vou fazer assim. Vou começar com o verde maçã aqui, ó, fazendo essa linha até o final. Até ali no cabinho. Aqui eu abro um pouco. E também eu chego quase até o final. E agora eu vou pegar um pouquinho do verde pinheiro. Vou pôr nessa beiradinha. Aqui também. E eu vou dar uma misturada. Se ficar assim faltando tinta, você acrescenta o verde maçã. Se ficar muito escuro também. Porque é só mesmo para fazer um contorninho aqui. Eu vou lavar o meu pincel e vou voltar com o verde maçã. Pronto, aqui essa mistura. Agora, essa última, eu vou começar aqui também, ó, com uma linha com verde maçã. Desse lado de cá, também o verde maçã. Só esse pedaço aqui, essa curva, que eu vou colocar um pouquinho do pinheiro. E vou puxando um pouquinho mais aqui no meio. Aqui o pinheiro entrou muito, então eu tô voltando com o maçã. Nisso a gente já cria um terceiro tom. Eu tenho pinheiro puro, maçã puro e aqui uma mistura dos dois. Agora eu vou pegar só um pouquinho do pinheiro, bem pouquinho. E vou fazer, eu já tenho uma linha com verde pinheiro aqui, ó, esfumado para trás. Agora eu vou pegar só um pouquinho e vou fazer uma outra linha aqui paralela, deixando aparecer ali um pouquinho do verde maçã. E aqui também, ó, nesse pedaço aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Aqui ficou muito forte, tô passando o pincel em cima, isso ajuda a suavizar. Ó, percebe que ficou uma linhazinha ali? É desse jeito que é pra ficar, que ficou muito forte.
Então, eu vou voltar com maçã empurrando. Aí. As sombras estão feitas. Agora, eu vou trocar de pincel. Vou pegar um número 2, bem aparadinho. E vamos trabalhar um pouquinho da luz com o branco em cima desse verde maçã. Primeiro, eu vou começar por aqui, ó. Vou colocando, é bem irregular. Não é uma linha reta, tá? Não é curvo. Você tem que ir colocando, brincando com o pincel. Bem pouquinho. Pode até dar uma puxadinha assim. Ó, ficou um contorno, tá vendo? Já ficou um contorno. Aqui também vou pôr um pouquinho, não na linha inteira, só coloquei aqui, ó, na área mais central do espaço. Agora, eu tenho aqui uma claridade, tô colocando bem na linha. Essa claridade, ela passa por aqui e é essa linha aqui, ó, que eu já deixei com o verde maçã. Mas pode fazer com esse pincel mesmo, olha como consigo, como dá certo. E aqui, você vai fazer isso aqui, ó. Você viu, com pincel 2. Porque não é pra ficar muito... Peguei mais tinta, agora eu preciso do pratinho. Eu vou tirar o excesso do branco aqui. E você vem fazendo assim, ó. Aqui só umas pinceladinhas assim já é suficiente. As tintas estão úmidas, então elas vão, essas ranhuras, elas vão sumir um pouco. Depois aqui é a mesma coisa. O espaço aqui tá bem pequenininho, mas eu tenho uma linha de branco que vem até aqui. Aí ficou esse escurinho aqui. E isso você passa por cima do escurinho, você vem trazendo, ó, fazendo esses galinhos, essas ranhuras, nervuras, não sei como é que chama. Ó, depois isso daqui vai sumir um pouco. Um pouquinho de tinta branca só na beiradinha aqui, puxo pra dentro. Esse cabinho aqui ainda é verde maçã, então ele vem até ali. E eu já vou colocar um pouquinho de sombra aqui, ó. E na parte de baixo que vem sumindo. Isso daqui também é verde. Então, verde maçã é um broto, né? Essa parte aqui até a área do figo ali também. Pouquinho do verde pinheiro por baixo. Pode puxar assim para parecer redondo, parecer não, porque é redondo. Ó, aqui tem o anel, aqui tem uma sombra também. Pouquinho na parte de cima. Já vou iluminar ali com branco. O mínimo de branco, tá? Bem no meio. E aqui também tem uma luz. Pronto. Depois a gente volta a fazer o acabamento. Agora nós vamos fazer o figo. E eu vou usar um pincel número 6. Vou começar com o branco. Eu vou colocar o branco aqui, ó, nessa área do meio. Do jeito que vem no pote, ó. Eu quero uma claridade nele nessa área aqui. Não traga o branco aqui nessas entranhas, tá? Ele vai ficar aqui nessa área só. Um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Ó, já chega, tá vendo que eu deixei uma distância aqui e aqui um pouquinho menor a distância. Agora, eu vou usar o verde maçã nessa parte aqui em cima
E eu venho trazendo esse verde maçã assim, ó, pra cima do branco. O figo, ele é todo riscadinho. E aqui a linha tá assim, ó, meio curva, tá vendo? Ó, se eu for fazendo as linhas, eu botei isso aqui, ó. A do centro tá aqui, aí as outras, elas vão acompanhando a curvatura. Então, elas vão ficar assim. Aqui eu venho trazendo já esse verdinho, pensando nessas linhas. Do lado de cá. Vou deixar mais escuro esse lado. Vou colocar o verdinho aqui também. Agora eu lavo o meu pincel. Agora nesse ponto eu vou usar um pouquinho do rosa antigo. Eu vou colocar aqui. E eu vou subir para cima desse verde maçã. Agora você tem que observar bem o jeito das linhas. Não vou trabalhar aqui para baixo ainda, porque aqui a gente vai colocar uma outra cor. A gente está fazendo a transição das cores aqui. Não deixe para depois, porque o ideal é que você faça isso com a tinta úmida, porque senão não vai conseguir esse efeito. Lembra da maçã que a gente vai fazendo aquelas ranhuras? Aqui é a mesma coisa. Esse lado eu vou deixar maior o verde, então é só um pouquinho aqui, ó. Quero deixar aqui atrás mais escurinho já. O rosa vai aqui. Aqui eu já tenho o branco. Então, aqui eu já tenho que ir trabalhando aquelas linhas. Aqui eu vou só sumindo, disfarçando. Você pode fazer isso daqui também com o vinho. Só que o vinho aqui em cima do verde, ele já vai ficar mais escuro. E com essa transição do rosa antigo, o figo vai ficar um pouquinho mais claro. Tá vendo as linhas? Aqui, ó, pus uma pincelada grande e agora eu venho fazendo as linhas, ó. Tenho que tirar essa linha que ficou assim e eu venho deixando essa ranhura. No teu risco, essas linhas vão estar desenhadas. Aí você pode cobrir com o branco, você pode cobrir com até com o rosa, que as linhas hão de aparecer. Mais um pouquinho aqui. Pronto, acabei com o rosa. Agora eu vou fazer o vinho, que vai ficar aqui embaixo preenchido mesmo. E agora o vinho vai subindo para cima do rosa escuro, fazendo essas linhas também. Você pode até acompanhar as mesmas linhas que você tinha ali, ó. Se chegou aqui, pode passar um pouquinho, mas acompanha a curvatura de fora. Olha, o vinho em cima do branco, ele não vai ficar com o mesmo efeito dele em cima do rosa. Faço a mesma coisa com o vinho, ó. Passo a linha, depois tem que dar essa disfarçada, assim, puxando. Aqui eu vou preencher tudo de vinho. Depois faço as puxadinhas, mas tem que ser rapidinho. Agora aqui, ó, a transição de cor, sempre com o vinho em cima do rosa escuro. Aqui eu tô pegando, o vinho tá puxando em cima do branco, então eu vou pôr um pouquinho mais do rosa. Viu aqui, ó, como ele fica assim meio desbotado, não fica uma cor bonita. Tô crescendo o rosa para depois colocar o vinho por cima.
bem de leve, olha só. Pode ir subindo essas linhas. Um pouquinho só do vinho em cima da linha. E não precisa levar o vinho até lá no final dessas linhas. Pode deixando assim, ó. Levanta a mão. Um detalhe, essas linhas, elas nunca vão se cruzar. Elas terminam todas, ó, quando elas se apertam aqui, elas chegam a se encontrar e ficar tudo mesma cor. Agora eu vou dar um toque de violeta. Aqui, ó, nessas áreas. Eu não vou preencher. Eu vou colocar algumas linhas. E assim, não pode cruzar. Você tem que ir colocando, acompanhando as linhas do vinho. Como o violeta é uma cor mais escura do que o vinho, vai aparecer também a ranhura. Aqui, ó. Dê umas pinceladas. Eu tenho outros vídeos onde eu faço figo, inclusive tem um videozinho que eu ensinei só o figo. E eu pintei de outra forma, sempre eu pinto de forma diferente, para você ter bastante opção. Você pode olhar e você vai escolher aquele que você gosta mais, com as tonalidades que você gosta mais. Ó, já tá bem escuro aqui. Eu vou subir um pouquinho mais desse lado. Procura não encontrar muito violeta com verde, vinho com verde, que a cor não vai ficar muito bonita, vai ficar um marrom. Embora esse figo bem maduro, ele é assim. Ele é um tom de marrom, meio sépia. Essa parte foi. Agora eu vou pegar o pincel menor, pincel 0 e o vinho. Está vendo essas linhas, né? Você vai fazer assim, ó. Não é uma linha que começa de lá e vem pra cá para fazer uma listra, não. Você vai pôr e vai ficar assim meio pontilhado. Inclusive ele tem alguns pontinhos que você pode ir distribuindo também. Coloquei o dedo aqui, tá perigoso porque esse aqui ainda tá úmido. Ó, um pedacinho da linha. Mas isso daqui você não pode entortar. Não pode cruzar. E não precisa encher inteirinho para ficar listrado. Ó, uns pontinhos. Aqui embaixo nem precisa pôr porque não vai aparecer. Uns pontinhos para fora da linha. Aqui eu vou deixar mais escurinho. Acho que merece colocar com esse pincel aqui. Um pouquinho de sombra. Sempre que você pegar a tinta, comece na área mais escura. Porque aqui, se você errar, você vem com esse outro pincel e passa de levezinho e você consegue acertar. Aí depois, com o pincel quase sem tinta, você pode vir aqui em cima, ó, fazendo umas manchinhas. Pintinhas. Vou colocar umas pouquinhas assim de branco perto. São detalhes muito pequenos, mas que fazem a diferença. Se você não quer perder tempo colocando, não precisa. Você vai ter um figo do mesmo jeito. Só que quando você faz com muitos detalhes, bem caprichadinho, a pintura fica diferenciada. E a pessoa que gosta da pintura bem feita, que compreende... Ui, ó, viu o que eu fiz ali? Vou consertar. A pessoa vai dar muito mais valor. Voltei com um pouquinho do rosa antigo. E agora eu vou colocar um pouquinho do vinho aqui, ó. Pronto, já consertei. Chega de manchinhas. Essa partezinha aqui. Primeiro, eu vou fazer essa parte que é o cabinho do figo. Continuação, com o verdinho. Pincelzinho número 2, aparado.
Esse lado aqui, eu vou usar o vinho mesmo, uma pontinha de vinho, ó. Terminou o vinho aqui, passou o vinho pra cima. O lado de lá, eu posso até colocar um pouquinho de sombra com o verde pinheiro. E aqui também, ó, tem tipo uma sainha. Um verdinho pinheiro aqui, verdinho pinheiro do lado de cima da sainha. E um pouquinho aqui, do contorno. Esse cabinho, eu vou colocar o salmão bebê. Aqui é assim, tortinho mesmo. Vou colocar o sépia em volta. Fiz o contorno de baixo, fiz o contorno de cima. Aqui fica mais escurinho. Aqui nesse final, onde passa pro outro, né, que é verde. Ó, aqui eu vou puxar. Deixei escurinho, puxei ali, puxei aqui, mais escurinho. Embaixo mais escuro do que em cima. Essa sainha aqui também vou colocar uma linha e depois vou fazer as pontinhas. Você viu que eu não lavei meu pincel, então não tá ficando aquele salmão bebê puro, puro. É uma sainha mesmo. Não vou fazer com esse pincel. Eu vou pegar o pincel 0. Porque aqui tem assim, ó, um contorninho. Lavo o pincel. E agora pro lado de dentro eu vou esfumar um pouquinho. Porque esse contorninho tem que ficar assim escurinho só pro lado de fora. Com linha. Mais clarinho aqui. Ai, por que eu fui inventar isso, né? Mas é um detalhe que eu achei tão bonitinho. E aqui também tem um contorninho assim, ó. Vou terminar aqui com o sépia. Tudo que você fizer aqui pra cima, você tem que fazer aqui pra baixo. Agora, com o pincel 0 e o branco, eu vou fazer aqui o acabamento dessa folha. Aqui, ó, essa linha eu vou realçar com o branco. Já tá seco, então ele vai ficar bem branquinho. Você viu que aqui eu terminei assim, ó, soltei o pincel. Essa linha aqui, a mesma coisa. E aqui não deve ficar tremidinho não, tá? Aqui eu tenho uma parte que eu posso dar uma contornadinha também com o branco. E agora com o verde pinheiro eu vou fazer aquele semicontorno que eu gosto de fazer. Que não é certinho. Agora você pode deixar tremidinho. Aqui não vou fazer, né? Porque tá por cima. Aqui dá pra fazer, ó, tremidinho até aqui, porque a folhinha tá dobrada. Aí começo ali de novo, venho aqui, ó, na ponta, vou deixando tortinho, consertando detalhes que não ficaram muito bons. Aqui também vai um contorninho. E tá prontinha a nossa folha. Aqui o galinho vem, o escuro, sumindo. Quando chega aqui, ele passa pro branco, ó. Aqui a mesma coisa. Posso até colocar um pouquinho de verde pinheiro aqui assim. Olha que bonitinho. Pontinha, verde pinheiro, verde pinheiro, verde pinheiro. Pronto, agora nós vamos pôr vamos fazer o chaminé. A chaminé, eu vou preencher sem chegar muito na beiradinha. Vou passar por cima do risco.
um preenchimento meio sem compromisso. Porque agora eu vou pegar o sépia, tô com o pincel 2, tá? Vou colocar a tinta aqui, ó, na parte de baixo e vou puxar pra cima. Aqui foi pouca tinta, ó, puxando. Deixa um mais puxado, o outro menos puxado. Não precisa ficar essa linha perfeita, certinha. Aqui embaixo vou deixar escurinho. Pro lado de cima, eu só vou colocar um pouquinho de tinta. E vou tirar aquele risco. Ó, bati o pincel em cima. Agora aqui, coloco a tinta embaixo dessa linha. Contorno. Já dou uma esfumada. Aqui não, só aqui. E já fica pronto. Se você quiser voltar com o pincel 0, ainda dá para incrementar um pouquinho. Ó, você faz aqui, ó, essa abinha um pouquinho mais escurinha por dentro. Deixar aqui a linha um pouquinho mais certinha. E daí com o clarinho, essa curvinha aqui, ó. Olha como fica bem certinho, ó. Aqui tá por cima desse, então essa linha aqui pode esfumar um pouquinho. E aqui a gente pode deixar essa pontinha mais clarinha, essa pontinha. Olha lá, o chapéu bem direitinho. Vamos colocar o branco aqui na janela, no vidro. Vamos deixar ele secar um pouquinho, porque cada vez que eu coloco o sépia aqui, acaba entrando em cima do branco e tem que consertar. Então, eu vou colocar agora, eu vou deixar secando ali. Enquanto isso, eu vou preencher a porta com o salmão bebê. Preenchido, agora eu venho com o sépia, preenchendo essa parte aqui do ladinho. E aqui, eu já, ó, segura o pincel um pouquinho mais pra cima, coloca ali, quando você sentir firmeza, você vem deslizando o pincel. Você já faz aqui, ó, a linha com esse pincel mesmo. Lavei. Vou pegar um pouquinho de tinta aqui, porque tá sobrando tinta, e vou fazer aquelas ranhurinhas que tem na madeira. Quer fazer com pincel 0? Pode. Pego uma pinceladinha do salmão bebê e vou fazer uma luz aqui, ó. Vou fazer a escadinha. Salmão bebê, coloco. Ah, sai daqui desse ponto, tá vendo? Vem pra cá e vem pra lá. Assim e assim. Agora, puxa essa tinta pro lado, até quase o final. Aí, mais um pouquinho de salmão bebê, coloca aqui e puxa também. Até quase o final. Agora, a gente coloca o sépia nesse canto de cá. Puxo pra lá, vamos fazer o efeito contrário agora, ó. Puxo pra cá. Aí, venho fazendo esse movimento. Aqui, eu vou colocar o sépia de pezinho no final aqui da escada. Vou puxar em cima da linha e depois eu vou puxando também de leve. Embaixo pode ficar bem escurinho. Desse lado aqui, eu acabei colocando o verdinho todo, mas aqui a gente tem o ladinho da escada. Eu ponho uma linha ali e puxo assim, ó, pra baixo. Vou colocar com pincel 0 a maçaneta. Aqui? Não, aqui. E agora eu vou fazer ali a janelinha do mesmo jeito. Sépia aqui. Daí eu vou fazer o contorno e vou passar a linha no meio. A linha eu vou passar com pincel 0. Aqui eu coloquei, eu vou colocar mais um pouquinho de luz.
no meio, porque tá escuro, escuro. Então, um pouquinho de luz aqui vai ajudar a aparecer melhor. Vou acrescentar a luz aqui também. Nesse vidro, aquelas 2 ranhuras em cada quadrante, assim na diagonal, que fica parecendo transparência. E agora nós vamos fazer as flores. Ó, pincel 6, azul celeste. Olha como eu vou preenchendo. Magenta. Magenta, vou jogar aqui um pouco mais para baixo, porque senão vai ficar tom muito parecido ali. Então, eu vou jogar o azul celeste aqui, ó, mais em cima do figo. Não deixe relevo, mas também não deixe lugar sem tinta, porque senão depois vai ficar difícil colocar a florzinha. Azul até aqui, ó, na beiradinha. Eu vou usar esse mesmo pincel para fazer a florzinha. Então, lavei, porque agora a gente vai usar o branco. Isso enquanto tá úmido. E outra coisa, você não vai colocar a florzinha aleatório para cima, você vai trabalhar só em cima dessa base que você tem. Ó, não vai ficar definida a florzinha. 1, 2, 3, 4, 5. Uma florzinha, vou jogar outra aqui. Ela vai pegar em cima daquela. 2, 3, 4, 5. Aqui eu tenho um azulzinho, eu só bato o pincel sujinho de tinta branca. Ó, não faço florzinha. Não precisa aparecer todas as florzinhas. Mais uma aqui. Mais uma aqui. Mais uma aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Sobrou esse espaço, mas aqui eu não vou pôr uma flor inteira. Eu bato meu pincel. Aqui também. Aqui, ó, espaço. Bati o pincel. Bati o pincel. Pontinhas. Eu faço com o pincel um pouquinho viradinho. Ó. Parece um galinho, não sei. É pra ficar uma coisa meio aleatória. Aqui, eu vou colocar uma florzinha. Bem espremidinha. Bato o pincel um pouquinho por baixo. Agora, eu vou fazer as outras flores do outro lado. Vou fazer o restante das flores. Agora que eu fiz todas as florzinhas, eu vou usar o amarelo ouro e o pincel 0. E vou colocando miolinhos. Algumas florzinhas eu sei que eu tenho todas as pétalas. Algumas eu tenho assim, ó, um borrãozinho. Mas eu vou pôr um miolinho ali que parece que tem uma florzinha lá atrás. Agora, você pode esperar secar um pouquinho pra gente fazer o acabamento aqui, ó, desse matinho. Olha, as florzinhas inteiras. Agora eu vou fazer com o pincel 0 e o verde pinheiro o capinzinho. A princípio, você pode usar a tinta do jeito que ela vem no pote. Se tiver muito dura, coloca uma gotinha de água e vai trabalhando com ela assim, mais molinha. Ó, eu vou colocando matinhos, passando por cima das flores. E aqui embaixo, você não pode deixar essas pontas. Eu coloco geralmente para cima e para baixo. Esse movimento, ó, para cima e para baixo. E aqui vai limpando o pincel, deixando irregular. Pra cá também. Você viu que eu tô aproveitando aquela moita, aquele sujinho que eu já tinha feito com o pincel grande em cima do verdinho. Aqui, ó, eu vou pôr uma manchinha e vou puxar aqui alguns galinhos para cima da escada.
Para desmanchar essa parte aqui de baixo, eu vou usar um pincel maior, número 6. Olha só, não fica aparecendo as pontinhas. Eu tenho uma moitinha, então coloco, ó, uma pinceladinha mais escura bem no meio daquela área. Aí eu vou puxando pontinhas. Olha como é possível fazer os galinhos, o capinzinho bem fininho. E quanto mais cruzadinho, irregular, melhor vai ficar. Depois que eu faço com esse verde, aí eu volto com o verde maçã. E o verde maçã, ele vai em cima de alguns. Você não vai colocar um por um, não, é só fazer isso aqui, ó. Dar uma iluminada, principalmente onde os verdes estão se cruzando, que fica mais escuro. Olha, essa área tá bem escura. Então, aqui, ó, eu posso colocar alguns verdinhos claros aleatoriamente, que vai ter um brilho. Embora o verde maçã seja transparente, mas ele vai deixar uma luminosidade maior. E a gente vai ter mais profundidade e mais graça nesse capinzinho. Como eu disse, não precisa acompanhar, só vai colocando. Aqui eu preciso de alguns, porque é uma área bem escura, tinha sépia ali atrás. Aí eu coloquei o verde pinheiro, ficou tudo escurão. Aí coloco um pouquinho do maçã, olha como ele aparece. Agora eu vou fazer o restante e já mostro pra você. Quero mostrar para você um detalhe aqui. Não tenha medo de passar o verde por cima das flores. Olha que legal que fica. E outra coisa, assim, ó, nos intervalos, você pode puxar algum galinho também, que ficou lá por trás da flor. Outra coisa, se depois que secar, as suas florzinhas sumirem, ficar só assim uma nuance, você pode pegar teu pincel zero com o branco e fazer assim, ó. É só um contorninho, mas que faz aparecer mais, olha aqui. Faz definir um pouquinho mais a flor, tá? Isso caso precise. Olha, já terminei aqui o jardim. E agora, para finalizar, aquele pouquinho de tinta branca no pincel número 6 e aquela manchinha de branco aqui para fazer a fumacinha. E pronto. Trabalho concluído. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. A todos vocês que me apoiam financeiramente, eu agradeço. Se você gostou e quiser pintar, fique à vontade, pode postar sua pintura nas redes sociais. Só não se esqueça de apontar Sonalu Pinturas. E se você pintar, também pode tirar fotos junto com a sua pintura e enviar para mim. Assim eu posso te mandar um beijinho especial no final de algum vídeo. E até a próxima aula!